Pessoal, continuando a aula, eu dividi aqui em duas aulas a explicação. A gente vai terminar falando de equação exponencial, mas antes eu vou continuar um pouquinho sobre a parte de potenciação, porque além dos números inteiros ali em cima, a gente pode ter outros tipos de números também, que são importantes, tá? Então, essas potências, esse número lá em cima pode ser negativo também. E o que que significa um número negativo lá em cima? Não significa um sinal negativo, um valor negativo necessariamente, tá? Quem determina o sinal de um número ser positivo ou negativo não vai ser a potência, vai ser a base, tá? É óbvio que no caso de uma base negativa com uma potência par, a gente vai ter um resultado par. Mas no caso negativo, não significa que o sinal negativo lá em cima vai transformar ele em negativo. Pelo contrário, a base negativa, ela pode até ser positiva, mas a base positiva sempre vai continuar sendo positiva em qualquer situação, tá? O que que significa esse expoente negativo aí, ó? Veja bem, a gente viu a propriedade ali de divisão de potências de mesma base. Então, se eu tenho 2 elevado a zero dividido por 2 elevado a um, eu tenho a divisão de duas potências com a base 2 aqui. Então, eu vou manter a base 2 e subtrair os expoentes, zero menos um. Zero menos um dá menos um. Então, isso significa 2 elevado a menos um. Só que a gente sabe que 2 elevado a zero é um, certo? Então, 2 elevado a zero. E a gente sabe que 2 elevado a um é 2. Então, 2 elevado a zero sobre 2 elevado a um é meio. Ou seja, meio é igual a 2 elevado a menos um, tá? Então, o que que isso daqui vai significar para a gente? O que isso daqui vai significar para a gente toda vez que aparecer um sinal negativo no expoente, a gente vai inverter a base. Lembrando, gente, que todo número que eu falei para vocês ali no começo tem três uns escondidos, né? Um deles é a divisão. Então, todo número a gente pode escrever como uma fração. Então, 2 é a mesma coisa que escrever 2 dividido por um. Então, quando eu saio aqui da esquerda para a direita, o que que eu fiz? Eu inverti esses dois aqui, ó. Se aqui na esquerda ele estava como 2 dividido por um, aqui na direita ele ficou um dividido por 2, tá? Isso funcionaria também, já adiantando, se aqui a base não fosse um número inteiro, por exemplo. Se fosse 2 quintos aqui elevado a menos um, aqui na direita estaria 5 sobre 2, certo? Então vamos mostrar isso aqui mais para frente, ó. Então isso vale também para expoentes maiores, tá? Não só para menos um. Então, ó, com menos 2, 2 elevado a menos 2, eu inverto a base e fica ao quadrado. Então fica um sobre 2 ao quadrado. 2 elevado a menos 3 é um sobre 2 ao cubo. 2 elevado a menos 4 é um sobre 2 à quarta e assim por diante, tá? Aqui é um exemplo numérico. Essa base podia estar 3, 4, 5, podia estar qualquer número que seria invertido. E aí o que eu disse para vocês também não precisaria ser um número inteiro, poderia ser uma fração, que aconteceria da mesma forma, tá? Então olha só, se eu tenho um terço elevado a menos um, se eu inverto a base agora ficou o contrário, né? O que era um terço virou 3 sobre um, que eu não preciso escrever, então é 3 elevado a um, que é igual a 3, tá? Então, ó, daqui para cá, o que eu fiz foi, eu sumi com o sinal negativo, inverti a base, tá? Mais um exemplo. Daqui para cá, eu inverti a base e sumi com o sinal negativo, tá? Então era 3 quartos elevado a menos um, virou 4 terços elevado a um. 4 terços elevado a um é 4 terços mesmo, tá? E vale para números maiores. 3 quintos elevado a menos 2, o que que eu fiz do primeiro para o segundo número aqui? Eu inverti a base. Opa, deixa eu voltar aqui. Eu inverti a base, então era 3 quintos, virou 5 terços. Sumi com o negativo. Então é 5 terços ao quadrado. Aí, daqui para cá, a gente sabe que 5 terços ao quadrado eu posso colocar o quadrado em cima e embaixo. É a mesma coisa, né? Então fica 5 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, 3 ao quadrado é 9, certo? Então lembre-se, para eu sumir com o sinal negativo, eu só preciso inverter a base, tá? Se ela tiver em forma de fração, é só inverter o numerador e o denominador. Se ela tiver como número inteiro, lembre que qualquer número inteiro é dividido por um. Então você vai colocar um sobre o número que está lá. É, E aí você inverte o sinal da potência. E aí o expoente muda de sinal, que era menos vira para mais, tá?
Uma coisa que eu não fiz aqui, mas também vale, é se por algum motivo isso às vezes acontece em problemas, enfim, casos específicos, mas eu também poderia fazer o contrário, se eu quiser transformar, ó, olhar aqui da direita para a esquerda. Olha esse primeiro exemplo. Se eu quiser olhar aqui da direita para a esquerda, eu posso fazer. Se por algum motivo eu quiser transformar esse expoente em um número negativo, o que que eu faço? Eu inverto o sinal, então o que era positivo virou negativo, e aí eu inverto a base, tá? Nesse caso aqui, o 3 virou 1/3. Ou aqui nesse último exemplo, eu tenho 5/3 ao quadrado. Se eu quiser transformar aqui em -2 por algum motivo específico, o que que eu faço? Transformo em negativo e aí eu inverto a base, vira 3/5. Então eu posso fazer olhando tanto da esquerda para a direita como da direita para a esquerda, tá? Alguns outros exemplos aqui eu tirei do livro que está disponível lá para vocês, tá? E aí vocês depois olham com mais atenção, mas o importante é sempre lembrar que a gente vai inverter a base para mudar o sinal do expoente, tá? É isso. Bom, e aí tem uma outra forma. Então a gente viu expoentes com números naturais, né? 2 ao quadrado, 2 ao cubo, 2 à quarta. A gente viu expoentes com números negativos, né? Que significa inverter a base. E a gente tem esses expoentes aqui com números racionais. Primeira coisa que lembrar o que é o número racional é o número que está escrito em formato de razão, né? Que é uma divisão. É por isso que raiz chama raiz, né? Porque é o mesmo radical de razão, tá? Então, a gente está vendo aqui que uma raiz quadrada ela pode ser escrita nesse formato de potência. A gente tem esses dois símbolos aqui para escrever uma raiz. Eu posso colocar esse símbolo aqui, que é um desenho, raiz de 2. E lembrando sempre que a raiz ela tem um número aqui que está aqui, que é chamado índice, que quando é 2, ou seja, quando é raiz quadrada, a gente não escreve, tá? Por uma questão de convenção, não precisa. Como a raiz quadrada é a raiz mais comum, esse 2 aqui a gente não escreve, tá? Então aqui a raiz quadrada de 2 é a mesma coisa que 2 elevado a meio. Mas esse índice pode ser qualquer número, pode ser 2, 3, 4, 5, né? Eu posso ter raiz cúbica, que é isso daqui, eu posso ter raiz quarta, tá? Então, quando eu tenho uma raiz cúbica de 2, é a mesma coisa que 2 elevado a 1/3. Ou se eu tenho uma raiz quarta de 2, é 2 elevado a 1/4. Lembre-se, para frente, que toda raiz a gente pode escrever como uma potência, tá? E aí, transformar uma raiz numa potência significa colocar esse índice, que é 2, né, no caso da raiz quadrada, ou 3, no caso da raiz cúbica, colocar ele ali em cima, no denominador dessa fração, tá? E a gente vai ver que nem sempre precisa ser um aqui em cima, tá? Vamos mostrar de uma maneira genérica como que faz. Bom, então por que que isso acontece? Olha só, lembre-se que eu falei para vocês, a gente precisa olhar esses símbolos matemáticos sempre como uma pergunta. Quando a gente olha raiz de 9 é igual a 3, isso todo mundo sabe, qual que é a raiz quadrada de 9? A raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 dá 9. Ou seja, quando a gente faz a raiz quadrada de 9, o que a gente está procurando é um número que multiplicado por ele mesmo vai dar o número que está aqui dentro, tá? Só que olha só, da primeira para a segunda linha, vocês concordam que 9 é 3 ao quadrado. 3 vezes 3 dá 9. Então eu posso escrever essa raiz quadrada como 3 ao quadrado. Então a raiz de 3 ao quadrado é 3. E isso é meio lógico, né? Por quê? Porque a raiz de 3 ao quadrado significa eu achar o número que multiplicado por ele mesmo vai dar o número que está ali dentro, que é o 3 ao quadrado. Ou seja, 3 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 3 ao quadrado é 3 ao quadrado, tá? Então, isso daqui, ó, mostra por que que a gente corta raiz com quadrado. Vocês aprenderam isso, né? A gente corta a raiz quadrada com um quadrado. Por quê? Por definição. Porque a definição de uma raiz quadrada é achar o número que é o quadrado, vai estar o número que é o número que é ali de dentro. Então, se o número que está ali dentro já está escrito como quadrado, né? O número que é o quadrado vai dar o que está ali dentro, é ele mesmo, tá? Então, isso daqui é a mesma coisa que cortar. Corta a raiz com o quadrado, sobra 3. Então, 3 igual a 3, tá?
E aí a gente vai mostrar por que que a raiz quadrada em termos de potência é meio. Porque olha só, vocês lembram que a gente falou uma das propriedades? É, que era potência de potência. Quando eu tenho um número, um número que está escrito em formato de potência dentro de uma segunda potência, eu multiplico as duas. Eu multiplico os dois expoentes, tá? Então, se eu tenho 3 ao quadrado elevado a meio, o que que é? Isso é a mesma coisa que 3 elevado a 2 vezes meio. Só que quanto que é 2 vezes meio? Quanto que é 2 vezes uma metade? 2 vezes uma metade é um inteiro. Então, esse número aqui de cima vira 1, só que 3 elevado a 1 é 3. Então, olha só, para eu ter matematicamente coerência, como uma operação o quadrado e a raiz se cancelam, a raiz em termos de potência é representada por meio, tá? Porque uma operação vai cancelar a outra. Então, na prática, o que a gente faz é elevar a meio, tá? E é interessante a gente pensar que quando a gente fala que 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Quando a gente fala que um número elevado a meio, significa achar um segundo número que ao quadrado vai dar o original, né? Então, o meio é isso, né? Achar um número que multiplicado por ele mesmo vai dar o original, né? Então, por isso que a gente fala aqui que raiz quadrada de 2 é 2 elevado a meio, que raiz cúbica de 2 é 2 elevado a 1/3, e assim por diante, tá? Então, lembre-se sempre que raízes gerais, né, com qualquer índice, podem ser representados como potências, e essas potências vão ser meio, 1/3, 1/4, 1/5 e assim por diante, tá? Bom, se o número que está lá dentro tiver representado como uma potência, olha o que que vai acontecer. Eu tenho aqui raiz cúbica de 16. Só que o 16 a gente sabe que ele pode ser escrito como 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16. 4 vezes 4 é 4 ao quadrado. Então eu tenho raiz cúbica de 4 ao quadrado. Só que a gente sabe que raiz cúbica é 1/3, é uma potência que é elevada a 1/3. Então eu tenho 4 ao quadrado elevado a 1/3. Potência de potência, multiplica os expoentes, 2 vezes 1/3 dá 2/3. Então raiz cúbica de 4 ao quadrado, ó, raiz cúbica de 4 ao quadrado dá 4 elevado a 2/3. Então, em geral, a gente fala o seguinte: quando a gente vai transformar uma raiz em uma potência, o número que tiver de potência aqui dentro vai para cima e o número do índice vai para baixo da potência. Então, o número da potência vira o numerador e o número do índice vira o denominador. Então, raiz cúbica de 4 ao quadrado é a mesma coisa que 4 elevado a 2/3, certo? E isso, de maneira genérica, é representado assim, ó. A elevado a m sobre n, certo? É igual a raiz enésima, né? A raiz enésima é uma raiz com índice n qualquer, né? Lembre-se que a raiz não é só quadrada, é raiz cúbica, raiz quarta, de um número a elevado a m, tá? E o que acontece? Então, eu tenho o número a elevado a uma fração. Essa fração é um número racional, né? Os números racionais são números que são representados por uma divisão, 1/3, 1/4, 1/5, né? Então, é por isso que a gente fala aqui que a gente está trabalhando com potências de expoentes racionais, porque o expoente vai ser representado por uma razão. E isso é por isso o motivo das raízes chamar raiz, porque é o mesmo radical da palavra razão aí, certo? Então, ó, alguns exemplos aqui, depois vocês olham com cuidado, isso aqui também tirado do livro, 5 elevado a meio, a gente sabe que é a raiz quadrada de 5, 8 elevado a 1/3, a gente sabe que é a raiz cúbica de 8, 1 elevado a qualquer coisa vai dar 1, né? Mas, de qualquer forma, é a raiz quinta de 1 à sétima, tá? 5 elevado a 2/3, olha, o de cima é a potência e o de baixo é o índice. Então, é a raiz cúbica de 5 ao quadrado, tá? E aí, uma coisa interessante também é que a gente pode trabalhar nos dois sentidos da mesma maneira que tinha dito antes, né? Então lembre-se sempre que a gente pode escrever a raiz como uma potência ou a potência como uma raiz à medida do que for mais interessante, tá? Olha esse exemplo aqui, ó. 100 elevado a menos meio. O que que é elevar a meio? É raiz quadrada. E o que que é negativo? O que que é o sinal negativo? É inverter a base.
Então, isso daqui é a mesma coisa que raiz quadrada de 1 sobre 100. Ou seja, eu inverti a base, ficou 1 sobre 100. 1 sobre 100 elevado a meio é raiz quadrada de 1 sobre 100. Raiz de 1 é 1, raiz de 100 é 10. A gente pode fazer separado. Quando tem multiplicação e divisão, a gente pode fazer cada um deles separado. Certo, gente? Bom, e as propriedades que eu mostrei para vocês lá atrás, elas continuam valendo para quando os expoentes são racionais, ou seja, não precisa ser só para números naturais inteiros. Se eu tenho 2 elevado a 3,3 vezes 2 elevado a 1,5, eu mantenho 2 de base e somo os dois expoentes, que são números quebrados. Tá? Não tem problema nenhum, continua valendo. Certo, gente? Bom, e aí a gente chega nas equações exponenciais para depois falar de função exponencial, tá? Então, eu tinha dado o exemplo lá atrás de 3 elevado a x é igual a 5, depois eu falei de 3 elevado a x é igual a 27, e vou dar um outro exemplo aqui bastante simples de resolver, que é um 4 elevado a x é igual a 8, tá? E aí a gente vai aplicar essas propriedades que a gente viu. Então, olha só, o 4 a gente sabe que é 2 ao quadrado, tá? 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 2 é 2 ao quadrado, então a gente sabe que 4 é 2 ao quadrado. Assim como 8 é 2 vezes 2 vezes 2. 8 é 2 ao cubo, tá? Bom, então, se eu tenho que 4 elevado a x é igual a 8, eu posso substituir o 4 por 2 ao quadrado e o 8 por 2 ao cubo. Só que na esquerda eu tenho aqui uma potência de uma potência, 2 ao quadrado, tudo isso elevado a x. E a gente sabe que isso significa o quê? Que a gente vai multiplicar os expoentes. Então, eu vou ter 2 elevado a 2 vezes x, que é 2x, tá? Então, eu estou comparando aqui, eu estou com um símbolo de igualdade com dos dois lados a mesma base, 2 elevado a alguma coisa. Então, a única forma que eu tenho do lado esquerdo ser igual ao lado direito, já que as bases são iguais, é que os expoentes também sejam iguais. Então, eu vou falar que 2x é igual a 3, logo, esse 2 que está multiplicando na esquerda passa dividindo, x é igual a 3 meios. Então, para a solução da equação 4 elevado a x é igual a 8, é x igual a 3 elevado a 3 meios, né? Inclusive, a gente consegue entender o que significa 4 elevado a 3 meios, tá? 4 elevado a 3 meios, lembre-se, esse 2 de baixo é o índice. Então, é raiz quadrada de 4 ao cubo. 4 ao cubo é 64, raiz quadrada de 64 dá justamente 8. Então, está correta a nossa solução. Tá? Então, isso daqui é uma resolução de uma equação exponencial, como eu fiz lá atrás do 3 elevado a x é igual a 27, muito simples, quando os dois lados a gente consegue escrever como potências da mesma base. Tá? Então, vou mostrar mais um exemplo, certo? Aqui, ó, 1 nono elevado a x é igual a 81. Só que 1 nono, eu posso escrever 9 é 3 ao quadrado. Então, é 1 sobre 3 ao quadrado elevado a x. 1 sobre 3 ao quadrado, eu posso inverter o sinal. Ó, lembre-se agora, aquilo que eu falei para vocês. Eu saindo de um sinal positivo para um sinal negativo. Então, eu inverto a base. Então, era 1 sobre 3 ao quadrado, virou 3 ao quadrado sobre 1, tá? Eu não preciso escrever esse sobre 1, né? Dividido por 1 não preciso escrever. Só que para fazer isso, eu inverto o sinal do expoente. Então, não fica 3 ao quadrado, fica 3 elevado a menos 2, tá? Então, 3 elevado a menos 2, tudo isso elevado a x é a mesma coisa que 3 elevado a menos 2x, porque eu tenho potência de potência, e aí eu multiplico os dois. Então, a gente aplicou aqui quase todas as propriedades que a gente viu, tá? Então, eu transformei 1 sobre 9 elevado a x em 3 elevado a menos 2x, uma coisa igual a outra. E o 81, ele também é uma potência de 3. 81 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9, vezes 3 dá 27, vezes 3 dá 81. Então, 81 é igual a 3 à quarta. Então, eu posso escrever que 3 elevado a menos 2x é igual a 3 à quarta, e aí a gente cai naquele caso, né, em que eu tenho uma igualdade de duas potências de mesma base. Então, a única forma que eu tenho de duas potências de mesma base serem iguais é que os expoentes também sejam iguais, tá? Ou seja, 3 elevado a 4 é igual a 3 elevado a 4. Então, para isso, menos 2x
é igual a 4. Logo, x é igual a menos 2, né? 4 dividido por menos 2 é menos 2, né? Lembre-se que positivo dividido por negativo dá negativo, né? Então, 4 dividido por 2 é 2, vai dar negativo, vira menos 2. Certo, gente? Então, 1/9 elevado a menos 2 vai dar 81. E é fácil a gente entender isso de novo. Porque 1/9 elevado ao número negativo, para a gente sumir com esse negativo, a gente inverte a base. Então, 1/9 invertendo a base vira 9. 9 ao quadrado é 9 vezes 9, que dá 81, certo? Só que olha só, como eu mencionei para vocês lá atrás, qual que é a dificuldade desse método, né? A dificuldade é que a gente precisa que os dois lados da equação sejam escritos como uma potência de uma mesma base, ou até de um mesmo expoente, né? Aqui os dois exemplos que eu dei foram uma igualdade em que eu tinha as bases iguais e eu comparava os expoentes. Ou eu posso fazer o contrário, uma igualdade em que os expoentes são iguais e eu comparo a base, tá? Só que isso são situações muito particulares. São poucos os exemplos em que isso vai acontecer, tá? Então, quando a gente tem o primeiro exemplo que eu falei lá atrás, que é um 3 elevado a x igual a 5, eu consigo ter uma ideia que o x vale alguma coisa entre 1 e 2, né? Porque 3 elevado a 1 é 3 e 3 ao quadrado é 9. Então, a solução disso daí significa um x alguma coisa entre 1 e 2, mas eu não consigo resolver exatamente esse valor, porque eu não consigo escrever 3 e 5 em um formato de uma potência de uma mesma base, né? Porque 3 já é um número primo, né? Números primos a gente não consegue decompor, né? 10 eu falo que é 2 vezes 5, né? Ou 12 eu falo que é 3 vezes 4, ou seja, 3 vezes 2 ao quadrado, né? Mas 3 e 5 são números primos, a gente não consegue decompor esses números, tá? Então, quando a gente tem esse tipo de equação exponencial, a gente precisa de uma outra ferramenta, e essa outra ferramenta é chamada de logaritmo, e é isso que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente. Antes disso, eu vou falar. Não, eu vou falar já em sequência de logaritmo mesmo. Depois, a gente fala junto tanto de função exponencial quanto de função logarítmica, mas eu vou falar antes sobre logaritmos para a gente entender a solução dessas equações exponenciais, certo? É isso, obrigado.